Boa noite, torcida brasileira! Parece que a taça está mais perto agora. Brasil 3, Camarões 0. Que jogo! Vitória da seleção, vitória da torcida, vitória da comissão técnica que criou para o segundo tempo um esquema inteiramente novo. O bolinho bolacho, bola em cima e bola embaixo. Foi um segundo tempo maravilhoso, tudo de primeira, pura poesia. A bola voando de pé em pé, como um beija-flor, de flor em flor. E eu, confiante e apressadinho, quero ser o primeiro a sugerir um enredo para as nossas escolas de samba. Brasil, tetracampeão mundial de futebol, com Romário de mestre-sala, Bebeto de porta-bandeira e a torcida toda desfilando. Mas, antes eu quero apresentar a mesa aqui, depois quem vai analisar a nossa seleção com competência, no comecinho da mesa redonda do Jogo da Copa, é o Tele. Primeiro eu quero apresentar, do lado de cá, Roberto Benevides, do estado de São Paulo. Tá seríssimo hoje, elegantérrimo. Aqui o nosso craque Jairzinho, furacão da Copa de 70. Temos aqui o Matinas Suzuki, da Folha de São Paulo. Do lado de cá, Sérgio Noronha, chegando hoje aqui à nossa mesa, da Rádio Globo e do Jornal do Brasil. Tenho aqui o craque Bellini, de 2 Copas, capitão de 58, também na Copa de 62. E aqui o elegantíssimo e rapidíssimo Fernando Calazans, Jornal Globo, que é o atleta mais completo dessa Copa até hoje, que ele corre do campo para o vestiário onde a gente troca de roupa, para pegar o avião em São Francisco, vir para cá, fazer a mesa redonda, direta ao vivo no ar. Aqui são 7h40, aí são 11h40. Não é isso? Tá certo meu relógio? Tá certo que a gente tá em cima? Perfeito. Bom, primeiro deixa eu mostrar aqui, olha, isso aqui eu mostrei na primeira mesa, no primeiro jogo, e tá guardadinho aqui a folha de Parreira. Vamos ver, né, se ela vai até a final, e no final eu prometo, né, que eu faço a mesa redonda aqui, se a gente for pra final, com a folha de Parreira, enfim, no lugar aonde ela deve ser colocada. Agora vamos ouvir o Tele, por favor, Vilen, roda o nosso Tele. Bom, Brasil, Camarões, Brasil 3-0, tô de novo aqui com o Tele. Tele, o que você achou do jogo? Um jogo, outra vez, que deu pro gasto. Porque o Brasil pode jogar muito mais do que jogou. Eu acho que nós erramos muitos passes no primeiro tempo. Estávamos bloqueados atrás da defesa de Camarões e não sabíamos como penetrar. Não aproveitando as entradas pelas laterais e faltando um homem que eu acho importante no time, que seria um homem surpresa. Aquele que viria de trás para organizar as jogadas, que não pode ser feito, talvez, nem pelo Dunga e nem pelo Mauro Silva. Às vezes o Aldair fez essa jogada, mas não é também o homem ideal. O ideal seria, por exemplo, nós temos um jogador como o Matheus, que joga nessa função na Alemanha e não está sendo bem aproveitado no ataque. Ele está só se defendendo. E é um talento que estão jogando fora no time da Alemanha. Um jogador que sabe jogar e, no entanto, não aproveitam lá na frente. Agora, foi um jogo de paciência no começo, né? Um jogo amarrado, aquele jogo que a gente fica ali sofrendo e fica esperando, quer dizer, na espera do primeiro gol para Camarões se abrir e aí, com essa abertura, ganhar o jogo por um placar mais dilatado. Você acha que bastou a gente estar na frente do marcador para que isso ocorresse? Ou precisou ser expulso um jogador do Camarões para realmente o nosso time deslanchar mais? Bom, nessa altura nós já ganhávamos de 1-0 quando foi expulso. O que aconteceu no princípio do jogo, e que eu acho que nós devíamos entrar mais decididos e trocarmos passes mais rapidamente, nós estávamos fazendo isso na defesa com muita lentidão. Então não dava para armar uma jogada. E esses toques tem que ser no máximo de 2 toques. Rápido, domina e passa, ou de primeira, para conseguir passar pela defesa. Se nós não fizermos isso, nós não conseguiremos. Com todas as defesas que vão jogar contra nós fechadas, nós vamos encontrar sempre essas dificuldades. A expulsão facilitou, porque a hora que expulsou, nós acabamos logo fazendo o segundo gol, e daí vamos pro terceiro, podia ter feito o quarto, o quinto, porque Camarões, além de ser fraco, estava jogando defensivamente
e não levava perigo nenhum ao nosso gol. O Camarões só deu um chute mesmo perigoso ao gol, quando já estava perdendo por 3-0 e que o Tafarel defendeu. Fora isso, eles não atacaram nunca e nós estamos deixando jogadores lá atrás sem trabalho nenhum e que poderíamos aproveitar. Vamos admitir até que fizéssemos isso. Pensássemos o Raí, ó, você vai jogar de líbero. Agora lá atrás, todas as vezes que dominarmos a bola, começarmos a trocar passe, você sai para atacar. Nós temos um jogador, por exemplo, no São Paulo, que faz isso muito bem, que é o Valber. Ele é tecnicamente muito bom jogador e quando arma uma jogada, ele se mete pelo meio, ele não é marcado, porque nunca o líbero é marcado do time adversário. Então, o que acontece? Ele cria situações de gol, sabe dominar a bola, sabe fazer jogadas e o que faltou ao nosso time, está faltando. E nós vamos encontrar dificuldade sempre e teríamos que treinar um jogador para fazer esse tipo de jogada, eu acho que daria certo. Eu vou pedir para rodar aqui os palpites que foram dados na semana passada para ver quem acertou o resultado de Brasil e Camarões. Virem, tá no ponto, roda. Bené. Ok? Pode soltar. 3-0. Fernando. Eu acho que tem tudo, vai ser um jogo muito bom, esse jogo de Brasília. Duas escolas próximas e tal. Não, eu acho que é um jogo bom, 3-1. Matinas. 2-0 pro Brasil. Agora o Brasil vai ter que ter mais cuidado com a defesa. Jairzinho. 4-1. Capitão. Eu fico com 3-0, então. Quer dizer, acertaram dois. Eu falei semana passada, foi segunda dessa semana, né? Para mim, naquele dia era domingo, não sei porque estava com isso na cabeça. Então, acertaram dois. Benevides. Só o Benedito. Não, e Bellini. Bellini também. Deixa eu começar a perguntar. Vascaína. Hein? A bancada vascaína. A bancada vascaína. Quando a gente estava aqui, quando estavam passando os comerciais, o Jairzinho estava falando em posição fixa, posição não fixa, ele falou, no futebol hoje em dia, nem o goleiro tem posição fixa. Vou começar perguntando aqui para o Sérgio Noronha, que está inaugurando a mesa, se concorda com o que o Jairzinho está dizendo e como viu o jogo hoje. Eu concordo inteiramente. O goleiro hoje bate lateral, bate falta. O Jair tem toda a razão. O futebol está se aproximando daquilo que nós chamamos de futebol total. Ou seja, o jogador participa do jogo, ele não tem posição. Ele tem que participar do jogo de um jeito ou de outro. Esse é o futuro. O futebol vai se aproximar muito do basquete. E a seleção brasileira, a meu ver, ela tem um problema sério. Tudo bem, não tem mais meio de campo criativo, né? Não existe mais nenhum. Você tem o Maradona na Argentina. Esperava-se um pouco do Stoichkov, nada. O Rádio jogou um jogo bem, mas depois parou. Agora, o meio de campo do Brasil é absolutamente nulo em matéria de criatividade. E como não tem criatividade, ele é óbvio. Ele faz exatamente aquilo que o adversário espera. Quando o jogador do meio de campo do Brasil pega a bola, você sabe para quem ele vai passar. Não há nenhuma surpresa, nenhuma. Nenhum jogador de meio de campo do Brasil surpreende alguém com um passe. Eu não estou dizendo passe longo, não quero passe 40 metros, Gerson, não. Estou dizendo passe, o passe. Quer dizer, desconcertei. Deu uma queda de cadeira, saí por aqui, meti uma bolinha aqui. Nada. A bola rola horizontalmente, de lateral para lateral, de lateral para lateral, até se conseguir que o lateral se meta por aqui e a bola seja jogada para ele. Eu acho que o problema da seleção brasileira é um meio de campo que não cria rigorosamente nada. Você concorda, Bellini? Concordo. Agora, sem dúvida que Mauro Silva e Dunga são realmente jogadores defensivos, né? Até a gente discute se deveriam jogar os dois, a necessidade de dois. Acho que nesses jogos que tivemos, um seria o suficiente. Mas se um seria o suficiente, e você disse que não tem mais, você acha que tem algum, Fernando, tem algum meio-campista que não foi convocado, que seria mais criativo do que esses dos que estão aí? Tem, mas não foi testado, não foi convocado, não foi sequer testado onde eu gostaria de tê-lo visto ser testado. É o Edilson, do Palmeiras, que eu tinha muita vontade, sempre tive muita vontade de ver no lugar do Raí. Uma alternativa de jogo. Se bem que ele joga mais na frente do que... Mas aí você tem uma série, né, uma sequência de opções para você resolver esse problema. Adianta um pouco um, recua um pouquinho o outro. Você já tem dois cabeças de área, estamos conversando há tantos anos, desde que o Paes assumiu sobre esses dois cabeças de área, é cabeça de área suficiente para você ter um Edilsozinho um pouquinho mais adiantado. Agora, esse jogador, eu não estou dizendo, veja bem, que seria a solução. Eu queria que ele tivesse sido testado. E nunca foi. Como nunca foi convocado o Denner, por exemplo, que era um outro jogador que eu gostaria de ver na seleção. Mas o Edilson, pelo que estava jogando ultimamente, é o que eu lamento mais de jamais ter sido, ele foi convocado, mas jamais ter sido
testado, sequer testado. Podia até dizer, ó, poder não dar certo. O Palhinha, Mas testou. o Palhinha era um talento para mim no São Paulo, que na seleção, para mim, não deu certo. Mas eu gostaria de ver o Edilson se daria certo ou não. E nem testado ele foi. Quer dizer, o jogador, para mim, que podia estar aqui no lugar do Paulo Sérgio, a alegria do Paulo Sérgio hoje foi ter participado de uma Copa do Mundo. Ele vai poder dizer para as gerações futuras dele que participei de um jogo de Copa do Mundo. Ele não devia nem ser convocado. Hoje foi escalado no time do Brasil, um jogador que ninguém sabe que foi convocado porque jogou bem no Bayer Leverkusen, né? Porque jogou bem na Alemanha. Se jogasse bem no Rio Grande do Sul, em Pernambuco ou na Bahia, ele não seria como jogar bem na Alemanha, fez um bom campeonato na Alemanha e foi convocado. Mas no lugar do Paulo Sérgio, não é possível que não tivesse uma vaguinha para o Edilson. Né? Sim. Bom, e os jogadores assim, como por exemplo, o César Sampaio, que era do Corinthians, foi para o Japão, como é, meu Deus? Valber. O Valber, por exemplo. Roberto, você acha que são jogadores que poderiam estar aí cumprindo essa função que o Sérgio Noronha estava falando? Eu acho que sim. O Valber, principalmente, é um jogador que eu tenho a maior admiração. É um dos jogadores mais criativos do futebol brasileiro nos últimos tempos. Caiu um pouco no Corinthians, no